Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Dores do Empreendedor. Hoje novamente aqui com o meu parceiro de mesa, meu contador Rodrigo Amaral, e também temos um convidado muito interessante também que vai trazer um conteúdo muito legal. Eu já vou começar aqui dando aí as boas-vindas aí para o meu contador. Olá pessoal, prazer novamente estar com vocês, estar com o William, parceiro. Também quero ressaltar nosso parceiro Mário Wilson, que também contribui para esse canal. Quero também agradecer aqui a presença do José, que tem nos hoje brilhantado sua presença, José. Muito obrigado por você estar aqui conosco. E com certeza nesta manhã, ou melhor dizendo, neste dia nós estaremos aqui aprendendo um pouco mais sobre como constituir uma empresa. Obrigado pelo convite. Estamos aí. Para que vocês perguntarem, eu vou responder. Legal, José. Bom, para quem não sabe, o José ele trabalha no escritório, né, da Amaral Contabilidade, tá? Hoje, José, em qual departamento você atua lá? Departamento de legalização. Legalização. Isso. O episódio de hoje ele é focado em como se constitui uma empresa. Então, nada melhor do que se falar desses processos ou dessa burocracia com um especialista na área, que é o José. Trabalha diariamente com esse processo de legalização com foco no food service, que é o que o José vai dar algumas dicas para nós. A gente vai ver até algumas situações interessantes aí de MEI, de ME. Mas enfim, José, antes da gente falar um pouquinho dessa questão de legalização, enfim, conta um pouquinho para nós como é que começou um pouquinho da sua história nessa área contábil, vamos falar assim, né? Eu entrei na área contábil em 1993, no escritório aqui da cidade, né? E aí entrei como office boy, como todo mundo, lá embaixo. Office boy. E aí fomos crescendo, né? Para outro departamento e depois fiquei nessa área de legalização, onde eu estou até hoje. Então, quanto tempo já nessa parte de legalização, José? Nesse escritório 24, mais 3 com o Amaral, então já são 27 anos só aí de experiência na área de legalização da empresa. Exatamente. E até para mim, não só para um pouco mais leigo, o que abrange toda essa questão de legalização de empresas? Tanto empresa aberta quanto empresas novas, como é que é? Tornar a empresa legal para poder começar a trabalhar. Não é só abrir a porta, tem que abrir a porta, mas abrir a porta com a documentação toda certinha, com os alvarás todos expedidos, tudo certo para ele poder tocar o negócio dele. Então, no caso, a gente está falando só quando uma empresa está nascendo, ou quando a empresa já está aberta, você ainda tem algum trabalho também, às vezes? Sim, às vezes tem um trabalho, porque muitas vezes as pessoas começam sem procurar um especialista para poder fazer a documentação. Então, aí a gente tem que colocar em ordem, mas tudo dá um jeito de resolver. Então, se a gente for pensar, né, Rodrigo, 27 anos, quantas empresas o homem já não trouxe à vida? Muitas empresas, é extremamente importante porque a empresa, quando ela constitui, como o José disse, as pessoas elas abrem a porta sem pensar na documentação. E elas correm um grande risco, porque é como se você nascesse e não tivesse CPF, RG, é verdade? Então, as pessoas elas falam, o que elas se preocupam? Eu preciso vender. É aquela história da velocidade e não da direção, né? Sim. O que importa é a direção e não a velocidade. Então, é extremamente importante as pessoas pensarem, vou abrir o meu negócio, vou abrir uma lanchonete. Quem eu preciso procurar? Procure especialista. Um escritório, uma assessoria, procure a Amaral, assessoria empresarial, o José, poder dar todo esse espaço, né, José? Exatamente. A gente torna as empresas aptas para tocar o negócio, para ficar tudo certinho, alvará de licença sanitária, alvará da prefeitura, alvará de bombeiro, a gente toma conta de tudo para a pessoa poder tocar o negócio dela tranquilo. E não tem como também hoje, nos dias atuais, né, José, uma empresa nascer de uma forma básica sem passar por esse processo, né, José? Não, infelizmente não. Não tem como. Não tem como. Tá, mesmo que eu vá abrir, sei lá, eu vou vender pastel na garagem da minha casa. Entendeu? Não. Existem várias coisas que você vai dar umas dicas para nós aí que envolve todo esse processo. Mas vamos só para a gente ter uma ideia. Hoje, se eu decidir abrir uma empresa, vou vender pastel lá na garagem da minha casa. Quanto tempo mais ou menos demora um processo desde a abertura até eu poder começar a vender pastel lá? Hoje a abertura está rápida assim, com questão de CNPJ. Agora, a gente sempre dá um prazo de 30 dias mais ou menos para a pessoa estar toda legalizada. 30 dias, tudo legalizado. Isso, a vara sanitária, a vara de bombeiro. 30 dias a pessoa já está apta a trabalhar.
Olha que informação legal, pessoal. E tem muita gente que às vezes não faz esse processo. Tudo bem que a gente não está falando do valor de investimento, não custo, sim investimento. Mas 30 dias eu acho um tempo muito rápido para se abrir uma empresa nos dias atuais. O CNPJ hoje sai no dia. Você dá entrada de manhã, à tarde, você já está com o CNPJ. Muito interessante. Tem muita gente que não faz, acha que é burocrático, vai demorar e não sei o quê. Em 30 dias a empresa está apta. Vamos abrir um parênteses. Eu não abro meu CNPJ e eu começo a trabalhar no ramo food service, vendendo pastel na garagem da minha casa. Aí a pessoa come meu pastel. E aí, porque não estou todo orientado da forma que a vigilância sanitária pede, a pessoa tem uma infecção alimentar. Ela tem um problema. Aí o valor de investimento para abertura, para legalização, ficaria em X valor. A multa que ela vai receber por causa disso vai ficar em 5, 10x acima do valor de investimento. Então é extremamente importante, né, José? Exato. A pessoa, porque existe todo um trabalho a ser realizado. Até gostaria que você falasse um pouquinho pra gente, nesse exemplo que nós estamos falando. Qual seria o primeiro passo, José? Então, a gente, quando é a parte de alimentação especificamente, a gente pede para as pessoas procurarem já a vigilância sanitária e trocar uma ideia com eles. Sem mesmo ter empresa aberta, eles vão orientar. Manual de boas práticas, o que eles têm que fazer, adaptar o espaço, porque não é simplesmente como você falou na garagem. Não, tem algumas regras que têm que ser seguidas, principalmente para alimentação, contaminação, essas coisas. Então, não é assim, vou fazer na garagem. Não, pode fazer, mas tem que tomar algumas certas precauções antes. Você sabe que esse ponto que o José citou, olha só, gente, nesse momento eu que vou abrir, né, a minha pastelaria, né? Eu nem me preocupei em alugar ainda nenhum local, eu não me preocupei, nem fui na contabilidade ainda, ok? Porém, você já deu uma dica que eu tenho que dar uma passadinha na vigilância. Sim. Porque vai que eu decida que eu não vou fazer na minha garagem, eu vou alugar a garagem da frente, por exemplo. Ou seja, eu já preciso entender se realmente é válido esse espaço. Sim, sim. Até mesmo se você fechar um contrato. Você vai lá, fecha o contrato, depois a vigilância vai lá, não, aqui eu não aprovo. Aí você já pagou o aluguel adiantado, já fez... Exatamente, ó. Primeira dica já gratuita já, né? Ou seja, antes de a hora que eu tô no plano de negócio, Mário fez um episódio de plano de negócio sensacional. Exatamente. Temos aqui, né, tanto no Instagram quanto no YouTube, e ele falou sobre essa questão de local também. E agora a gente está tendo um embasamento sobre a questão burocrática da vigilância sanitária. Isso. O quanto é importante a gente saber antes de começar a contratar, assinar contrato de locação, enfim. Então, beleza. Já sei que eu tenho que ir na vigilância conhecer um pouquinho das regras do jogo, né? Isso, exatamente. E eles já vão te dar o que você precisa apresentar para eles. O manual de boas práticas, vão passar... O que é manual de boas práticas? É o que você tem que fazer no dia a dia. Etiquetar alimentos, não deixar alimentos expostos sem a proteção. Tem acondicionar certinho dentro do freezer. Você não pode misturar um tipo de carne com outro tipo de... Então, são várias regras que você tem que seguir. E eles vão mandar isso daí. Sim, eles já dão um manual das boas práticas para você seguir certinho. Para quem não sabe, vigilância tem todo o município, José. Sim, todo o município, obrigatório. Então, ele vai saber ali qual a localização do município dele. Sim. E vai procurar a vigilância lá. Sim. Beleza, procurei a vigilância, peguei todo esse material que eu vou coletar. Segundo passo, José. Então, aí ele vai adaptar o espaço dele para o que eles estão exigindo. Beleza. Paralelo a isso, ele já pode procurar a gente para a gente poder começar a dar o pontapé inicial na abertura da empresa realmente. Que aí você vai apresentar para a gente os documentos pessoais deles, CPF, RG, comprovante de endereço. E o importante, o IPTU do lugar. Isso é importantíssimo. Principalmente, né, José? Sem isso, a gente não consegue fazer nada. O IPTU do local que ele vai abrir. Isso. Levando em consideração que eu já analisei o local baseado nas boas práticas da Anvisa e ele está apto para trabalhar. Exatamente. Legal. Só que assim, o IPTU ele tem que estar todo correto na prefeitura, a área construída tem que estar toda legalizada, numeração oficial da prefeitura tem que estar certinho. Porque antigamente a CPFL que atribuía número nas casas. Essa casa aqui é 10. Nossa! Hoje mas não é assim que funciona. Quem atribui numeração oficial é a prefeitura. Então tem que estar legalizado tudo certinho no IPTU. Isso é imprescindível para a gente. É extremamente importante falar, né, José? Porque assim, às vezes o IPTU, a pessoa aloca o imóvel, né? Faz o contrato de locação, assume lá uma responsabilidade de 36 meses, ou legal, preço ideal, tal, e não olha o IPTU. Aí não tem a área construída. O que acontece? Não consegue abrir empresa. Porque a área construída é relacionado a
a oficialização no município. E às vezes o proprietário, é a responsabilidade do proprietário isso. Sim, sim. E ele tem que regularizar o imóvel para que o contribuinte, né, o futuro cliente da empresa, o futuro empreendedor, ele possa resolver a questão da constituição da empresa. Então, eu até falo, oriento, antes de assinar o contrato de locação, procure um escritório, porque a viabilidade não custa nada. Isso. E a viabilidade, a gente tem retorno no máximo 48 horas. Exato. Interessante, 48 horas. Exatamente. Porque daí a pessoa, legal, está dentro do plano diretor, eu posso abrir empresa ali, a viabilidade aprovou, aí assina o contrato de locação. Tem mais esse detalhe que o Rodrigo bem falou, que é o plano diretor. Tem certas empresas que você não pode colocar em certos lugares da cidade. Então tem que levar em conta isso também. Então já olha só, antes de assinar contrato, a gente já viu algumas coisas aqui. Então tem a questão da Anvisa, tem uma série de situações aí da Anvisa em relação até o local físico, né, em boas práticas, saber se o meu local está adequado. Beleza, vi que o meu local está adequado, está bem montado. Aí eu vou para a contabilidade, vou lá conversar com o José. E aí o José pede a documentação do local, que eu estou tranquilo, porque o meu local já está adequado com a Anvisa. Aí quando chega na parte do IPTU, me chega essa situação, que a maioria às vezes tem só aquele IPTU de quando comprou o terreno, né? Não tem nada de área construída. Não regularizou. E aí o José já me fala que nós temos um problema. Até porque assim, né? O IPTU sem área construída é um valor. O IPTU com área construída é outro valor. Mas aí vamos pensar um pouquinho. Eu deixei de ter a área urbana, área residencial, né, melhor dizendo, e passei a alocar o meu imóvel. Então, eu proprietário do imóvel, vou ter uma renda. Então, é natural que eu também tenha que regularizar e deixar com que o locatário, né, ele esteja apto a poder exercer a atividade dele. Então, extremamente importante, porque às vezes também o proprietário não sabe disso. Às vezes acontece. Eu também acredito. Né? Então, é extremamente importante essa orientação. Isso. Nessa esteira que o Rodrigo está falando também, outra coisa que é do imóvel e não é da empresa é o AVCB, que é o Alvará do Corpo de Bombeiros. Alvará do Corpo de Bombeiros. Ele é do imóvel, ele não é da empresa. Se amanhã ou depois eu mudo de lugar, o alvará não me acompanha. Se o novo prédio tem que estar legalizado com o alvará de bombeiros também. Então tem uma vistoria? Como é que é isso daí? Sim, tem uma vistoria e cada lugar tem que se adaptar à atividade que vai ser exercida. Hoje eu exerço atividade de restaurante aqui, amanhã eu encontro outro ponto que era uma farmácia. Já tem a AVCB, eu faço um documento que chama FAT, ajusto ali e vou ser restaurante ali. Tranquilo, o prédio está aprovado, vida que segue. Mas tem que tomar esse cuidado também, porque o AVCB ele é do prédio, não da empresa. Então o proprietário que tem que ter essa questão aí. Exatamente. Né? Exatamente. E também ou seja, aí eu venho nesse mesmo fluxo. Passei pela vigilância, meu IPTU tá legal, aí eu vou para esse AVCB. Por algum problema, essa vistoria do bombeiro indica algo. Na verdade, eles vão até indicar alguma correção, se houver, né? Isso. Geralmente eles indicam correção ou adaptação. Por exemplo, o que não pode acontecer? Antigamente, não sei se vocês se recordam, não tinha tanta exigência quanto a isso. Aí, o José vai falar um pouco mais também sobre a questão do REDSIM, né, que vem integrando tudo o processo, por isso que hoje a Constituição ela está rápida. A questão da segurança. O AVCB é o Auto Vistoria de Corpo de Bombeiro, ou CLCB, que é o certificado de licença, que é o projeto simplificado, né? Todas as empresas, principalmente food service, tem que ter. Por quê? Mas qual empresa que é isenta desse documento? As empresas de prestação de serviço. Boa colocação. Interessante. Também você dá uma palhinha sobre isso pra gente. Mas por que eu entrei no assunto? É assim, existe alguns prédios que estão com fio exposto, que não tem por exemplo, o forro for de madeira também não pode, aí tem que passar o verniz anti-chama. Então tem todo um processo. Você vê o quanto a gente está falando aqui para a constituição de uma empresa. Não, eu já estou até montando um fluxo aqui, ó, né? A gente tá montando. Porque aqui nós estamos ainda no segundo passo, né, José? Teoricamente, exatamente. Que é a entrega dos documentos e viabilidade. Exatamente. Certo? Exatamente. Então, beleza. Esse segundo passo eu já vi que vai envolver tanto essa parte do IPTU, que você citou, essa questão do bombeiro. E o que mais a gente tem esse segundo passo, a hora que eu entrego os documentos, vocês vão ver essa viabilidade, é o nome? Isso, viabilidade. Isso, viabilidade.
Então, aí vai depender da atividade. No ramo que a gente sempre está falando aqui, que é do food, é mais tranquilo, mas pode ocorrer caso, por exemplo, uma indústria tem CETESB, que é um outro alvará, uma outra liberação, que aí depende do local que ele está, se tem rio perto, onde ele vai despejar os rejeitos dele. Então, tem uma outra análise, mas não é o nosso caso. Nosso foco aqui é o food. Então, é mais tranquilo o food. Então, beleza. Entreguei meus documentos, a gente já passou por essa análise de viabilidade. E qual é o terceiro passo daí? Aí nós vamos fazer a abertura da empresa realmente. Vamos fazer a viabilidade, passou a viabilidade, CNPJ, contrato social, os sócios assinam e manda para registro. De manhã, da entrada à tarde, já tem o documento em mãos. Aí nós, nesse caso, já temos um CNPJ. Já tem o CNPJ. A empresa já nasceu documentado, que a gente chama. O documento já nasceu. Já constituiu uma empresa. Já constituiu, exatamente. Né? Aí, de fato, começa o nosso empreendedor, né? Isso. Na verdade, de fato, começa num plano de negócio, né, pessoal? Né? Não começou aí. É extremamente importante. Tá? De fato, começa ali. Bom, aí o CNPJ, e aí eu vou até abranger até um pouquinho na minha área. Bom, saiu o CNPJ, em teoria, esse trabalho de constituição encerrou ou não? Não. Aí a gente vai para a parte de saber qual vai ser o regime tributário dele. Se vai ser lucro presumido, lucro real, simples nacional. A gente vai sentar com a pessoa e falar qual é o melhor regime para ele. A gente vai estudar o caso, faturamento, número de funcionários, várias outras coisas, e vão falar, o seu melhor para você é o simples, ou não, é o lucro presumido. Seria, então, esse é o terceiro passo. Isso, né? É uma análise do qual regime tributário ele vai optar. Interessante, tá? Interessante. Até isso é muito interessante, pessoal. Até na área de software, a gente sofre muito com essa questão do regime tributário pós-abertura de empresa. Porque o que acontece? As empresas recém-abertas, vamos falar assim, né? O governo, por padrão, já joga ela que a gente chama no regime normal de faturamento. Isso, exato. Né? Então, independente se for eu vendendo um pastel na garagem de casa ou se eu for um mega restaurante, eu já estou nascendo com regime normal. O que isso implica na questão de software e emissão fiscal? O cliente ele não está enquadrado no simples, ele vai optar pelo simples, o terceiro passo, como o José passou. Só que o que acontece? Às vezes o cliente, na reunião com a contabilidade, na reunião de abertura, ele não levou essa informação para ele, olha, você precisa abrir primeiro o CNPJ e depois fazer a opção pelo simples. E aí ele não tem essa informação e ele começa naquela sede de emitir documento fiscal com o regime tributário acima. É que, na verdade, a maioria das pessoas que querem empreender, elas não fazem uma coisa que foi um dos episódios, que é o plano de negócio. Quando a pessoa faz isso, ela pensa, ela planeja. Nós temos um caso recentemente de um cliente, inclusive vai inaugurar hoje, que ele planejou. Então, começou passo a passo, ele não teve pressa, ele constituiu o CNPJ, William. E José sabe, nós entregamos documentação para ele, 1 mês e meio praticamente antes da abertura dele. Então isso é o planejamento, que é extremamente importante. Que as pessoas elas vão procurar o contador depois de 3, 6 meses, quando a prefeitura bateu na porta e deu uma notificação. Aí, para ela não levar multa, ela fala, não, agora eu vou ter que pagar a multa. Não, agora eu vou abrir o CNPJ. Só que a apuração dela já está rodando. Sim. E esse cliente especial, realmente, ele tem essa questão aí. É um cliente, ele tem um grau de planejamento bem acima do normal. Só para vocês terem uma ideia, a gente não vai citar nomes até porque não existe uma liberação do cliente para citar o nome dele, exatamente, né? Mas enfim, o cliente já instalou o próprio sistema para operar lá há 3 meses atrás. Já efetuou todo o cadastro dos produtos há 3 meses atrás e vai inaugurar agora com tudo pronto, ou seja, tudo, não deixou nada para a última hora à la brasileira. Às vezes uma outra coisinha acaba ficando, né? Mas tudo que ele podia, de fato, prever, ele conseguiu prever, né? Então cai naquela situação que a gente estava falando aqui, né? Dessa questão aí da opção, né? Do simples. O cliente às vezes não prestou atenção na reunião de abertura com a contabilidade, que existia essa situação, que é o terceiro passo que o José citou. E aí ele vai fazer essa opção aí pelo regime tributário que você comentou, José. No nosso caso, a gente faz uma entrevista com o cliente, a gente preenche um cadastro, a gente já deixa tudo isso documentado para não ter nenhuma surpresa futuramente. Então, a gente já toma essa precaução para não ter problema de não vai enquadrar, não, vai enquadrar. A gente sabe que vai enquadrar, porque a gente já sabe que a gente já conversou com ele lá no começo. E aí fizeram essa entrevista e vocês vão repassar esse papel para a nível esse formulário, essa opção é a nível estadual ou a nível municipal? Não, é federal.
Federal. A opção do Simples Nacional é federal. E aí o que acontece? Depois de quanto tempo mais ou menos saiu essa opção? A maioria dos nossos casos é pelo Simples, tá, José? Isso. Estou me baseando pelo Simples. Exatamente. Tá? É sempre 3 vezes no mês. Sempre acho que dia 6, dia 16 e dia 26 que eles liberam a opção. Então, nessas 3 datas dentro do mês, a gente faz a opção e eles vão liberando. José, mas é importante falar, gostaria que você falasse a respeito do prazo para enquadramento. O prazo para enquadramento é 30 dias após o CNPJ. A gente tem esse prazo aí, bem curto. E aí, para poder enquadrar no Simples, a gente tem que estar toda a documentação tudo certinha. Alvará de funcionamento, tudo, inscrição municipal, tem que estar tudo certinho, porque senão a Receita Federal não enquadra. Ela vai perguntar para o Estado, tá tudo ok? Ok. Prefeitura, tá ok? Tá ok. Então vamos enquadrar no Simples. Se tiver alguma pendência, não enquadra. Então, só para a gente dar uma revisada aqui num ponto importante. Eu acabei de constituir uma empresa, meu CNPJ saiu, tá? E aí entra o terceiro passo, que é fazer essa opção. Isso. Se por um acaso eu estou muito ocupado, infelizmente passou os 30 dias para mim optar pelo Simples dentro do ano atual. Só ano que vem. É isso aí. Esse é Outra informação extremamente importante. E aí pessoal. sua carga tributária lá vai em cima. Porque food service, a presunção do lucro presumido, né? Porque não vai ser lucro real, né? Vai ser lucro presumido. É 8%. Legal, tá. Só quem tem que pagar ICMS é todos os tributos à parte. A folha. A folha de pagamento que é o problema, né? No lucro presumido. Porque, vou ter 10 colaboradores. Não é só o valor da folha. No INSS eu desconta do funcionário e eu recolho. Tem 20% do INSS empresa. Que é onde inviabiliza, né? No caso, não é, na verdade, viável uma empresa de comércio ser lucro presumido. Então ele já, numa dessa daí, num deslize desse, ele já nasce com um problema. Sim. Ele já vai arrastar, pelo menos por um ano, se ultrapassar o prazo, uma bola de ferro nas pernas. Exatamente. Já, né? No primeiro ano de vida, que é o mais difícil, empreendedor, né? Diga-se de passagem, Exato. né? Tá? Bom, beleza. Então já sabemos que temos o terceiro passo, que é a opção dentro dos 30 dias após a... E você já passou para nós que tem aí 3 datas por mês aí que são liberadas isso daí. Isso. Terceiro passo, beleza. Pós essa questão do Simples, deu tudo certo, enquadrei. Como é que fica? Aí, vida que segue. Vamos trabalhar. Já aí... Então, olha só, pessoal. A gente acabou de colocar aqui 3 passos de maneira bem detalhada, mas se a gente for passar de uma maneira mais resumida. Primeiro, o empreendedor vai até a vigilância do município, Isso. coleta informações, aí nem tem contabilidade envolvida até esse momento. Na verdade, hoje, aproveitando a oportunidade, Julia, a gente tem hoje um parceiro que é um braço da Amaral agora, né? Para fazer, porque a vigilância sanitária, ela é muitas vezes com o pessoal assim muito é uma demanda muito grande para poucas pessoas, né? E é um município gigante, os municípios, né? Então hoje a gente tem um braço exatamente para ajudar o empresário, para que ele não precise ir na vigilância, porque às vezes a vigilância sanitária vai me fiscalizar, eles têm medo. Tem medo, exato. Então Sim. hoje a gente tem um parceiro que faz esse trabalho de boas práticas, tal. Inclusive a gente fez já 2 processos desses, foi muito legais, onde ele foi no estabelecimento, ele olhou e a nota de 0 a 10 nesse estabelecimento específico ele deu 2. Para você ver como que tá a situação. Ele já fez uma nota de boas práticas, já ajustou. Então o cliente já vai estar amparado. É um braço da Amaral hoje isso. Porque tem uma situação também, às vezes a pessoa é sozinha. Você citou lá minha pastelaria na minha garagem. Mas às vezes não, às vezes ele tem funcionário. Aí ele tem que ter o atestado de saúde ocupacional desses funcionários. Tem que apresentar isso também para a vigilância. Então, Sim. tem esses detalhezinhos que tem que tomar cuidado também. Que a gente já tá citando alguns, vamos dizer assim, algumas ramificações desses Isso, processos que a gente estava exatamente. citando. Exatamente. E que envolve também um pouquinho do tamanho da empresa, Sim, né? sim, Quantidade de funcionários, sim. enfim, envolve um pouquinho. Mas, a priori, se a gente for falar, são 3 passos. Vigilância, documentos na contabilidade, Certinhos. ok, né? A gente falando bem dos documentos. E o terceira opção pelo regime tributário. Exatamente. Em 3 passos, pessoal, e todos esses 3 passos, com exceção da vigilância, que não envolve a contabilidade, né? Mas 30 dias, José? Sim, 30 dias. Eu tô com o meu Simples Nacional funcionando. Funcionando e pode trabalhar. Olha que legal, pessoal. 30 dias, se toda a minha documentação estiver legal, eu tô com a minha empresa legalizada.
Isso aí. Tá? Eu acho que esse é o ponto importante que a gente quer trazer aqui, né, Rodrigo? Com Falar certeza. que não é um bicho de 7 cabeças. Igual a gente fez no episódio de plano de negócio, todo mundo morre de medo de plano de negócio. O Mário veio aqui, de uma maneira muito simplificada, mostrou para nós que não é um bicho de 7 cabeças. Agora a gente está num episódio aqui que a gente viu que legalizar uma empresa também não é um bicho de 7 cabeças. Não, de forma alguma. Claro, se tiver algumas intempéries durante o caminho, Sim. que pode acontecer, faz parte e vai ter que corrigir. Sim, te resolve. Mas é melhor corrigir agora, né? Sim, antes de começar a operação, inclusive. Né? Então, melhor a gente corrigir agora. Sim. Bom, já entendemos o processo, né, Rodrigo? Sim, mas é só importante também ressaltar que nem todas as atividades elas são possíveis ser enquadradas no Simples Nacional. Sim, é. Isso é importante falar. Por isso que a gente pede essa entrevista inicial para fazer até uma busca dentro dos códigos de atividades para mostrar para o cliente, ó, essa atividade que você quer, ela é possível ser enquadrada, essa aqui não. Então essa daqui a gente não vai colocar, ok? Ah, não, eu quero que coloque e vai ser outro regime. Tranquilo. Acho que esse... Os famosos KNAIs. Isso, que nice, Os famosos exatamente. KNAIs. Os KNAIs. Né? E tem a questão também, por exemplo, o restaurante vai ter música ao vivo? Não vai? Existe um KNAI específico para música ao vivo. Se vai ter música ao vivo, tem que colocar. Então, Você sabe que se você chegou nessa questão musical, que era até a próxima ideia que eu ia levar, né? Mas enfim, a gente já viu essa questão dos KNAIs aí. A gente está falando de food service. Então, falei da minha pastelaria hipotética aí. Mas tem algumas situações aí, por exemplo, esse caso que o José citou, música ao vivo. isso. Isso a gente sabe que é uma dor também de alguns barzinhos também. Sim. Como que é esse processo, José, se eu quisesse colocar música ao vivo? Já na viabilidade a gente já tem que informar. Vai ter música ao vivo? Vai. Aí a prefeitura vai também orientar do que pode ser ou não, porque tem certo limite de som, limite de horário. Então, pode ter, ok, mas tem que ter dentro das regras. Não pode também extrapolar. Então vamos lá. Eu não fiz um plano de negócio, infelizmente, e decidi abrir minha pastelaria. Só que a ideia da minha pastelaria era ter umas mesinhas ali servindo no balcão. Em algum momento eu vi que o negócio começou a lotar, mas eu já tinha feito a constituição da empresa, os 3 passos que a gente citou. E aí eu decidi, depois de aberta, que eu quero colocar música ao vivo. Aí nós vamos fazer uma alteração contratual para incluir. Aí os custos que ele teve de abertura, ele vai ter de novo para fazer uma alteração. E tem, além Investimento, desses valores, o que entra mais? Tem algum tipo de alvará, alguma coisa? Sim, muda, o alvará muda. Porque hoje ele estava só com uma pastelaria. Hoje ele vai ter uma pastelaria com música ao vivo. É diferente. Então aí cai naquelas regras que eu falei. E daí vai entrar, por exemplo, mais algum órgão para fiscalizar isso ou alguma coisa a mais? Não, a própria prefeitura. É a própria prefeitura que vai fiscalizar ele, né? E até essa questão do som, do horário. Isso. Até que hora? Porque Tem daí medição, eles fazem medição. Ah, medição. sim. Isso é muito importante porque muita gente... Às vezes o cara coloca a música ao vivo lá porque chama. Né? Acaba chamando o público, né? Numa sexta, num sábado, mas coloca por conta. Né? Tem uma outra coisa que é importante falar. Dentro dessa área de música ao vivo, impacto de vizinhança, né, José? Sim, também tem até essa situação de impacto de vizinhança. Por exemplo, vou colocar música ao vivo, o negócio começou a chamar a atenção. Peraí, mas foi feito estudo de impacto de vizinhança? O que é isso? A prefeitura vai lá e vai falar assim, não, peraí, aumentou o fluxo de carro passando aqui, eu preciso acertar o número de vagas para o pessoal parar aqui. Tá incomodando os vizinhos. Então, antes disso, tem que apresentar um estudo. Não, o que eu vou fazer não vai impactar, eu tenho isolamento acústico, tá tudo certinho, não vai incomodar ninguém. Impacto de vizinhança. Tudo impacto de vizinhança. Surge mais um aí no meio agora. Esse impacto a gente está falando que ele pode ser durante os passos ou posteriormente. Já pode ser no início também. Mas dentro do exemplo que você colocou, tem que ser feito depois, porque não tinha atividades de música ao vivo. Sim. Colocou, então tem mais esse estudo que tem que fazer. Então tudo isso são investimentos que ele tem que fazer. Então por isso que tem que pensar antes de fazer. Isso. Bom, já tá. Olha, gente, tem muita informação. O negócio eu acho que vale a pena e a informação gratuita. Tá? Informação gratuita aqui. Bom, já entendemos essa questão, falando até da música ao vivo. Durante todo esse processo, José, durante todos esses seus anos aí de experiência, o que você já presenciou de problemas que poderiam ter sido evitados já no planejamento, que depois causaram até? O maior problema é isso, a pessoa vai lá e abre e não se regulariza. Aí a prefeitura vai, multa e pode até interditar o local porque está fora não está cumprindo a lei, né? A lei está aí para ser cumprida. E por isso que a gente está aí para
fazer dentro da lei, para fazer cumprir a lei. Porque nesses casos, por exemplo, a gente citou a gente deu alguma citação, a questão do IPTU, Isso. né, da área construída, que é na verdade a ideia seria elencar situações adversas que podem ocorrer e a gente poderia estar meio que prevenido. Dentro disso, a pessoa não regularizou. A prefeitura, normalmente, ela dá. A lei diz que ele não pode abrir o estabelecimento sem CNPJ, sem a documentação. Mas as prefeituras, elas dão um colher de chá. Elas, na verdade, elas notificam para que ele faça isso em 30 dias. Não fez. Mais uma vez, a prefeitura ainda fala assim, renova por mais 30. Renova por mais... Aí, o último prazo é 90 dias. Após não regularização, auto de infração. E fechamento. Lacramento do local. 90 dias também, né? E aí, o que acontece? Aonde vai impactar isso? Ele abriu, tal, gerou multa, tal, não pagou. E aí, chega no final do ano, acontece muito isso. Não, tem até medo que ele vai falar, eu já sei o que ele vai falar. As empresas estão desenquadradas do Simples Nacional. Era isso mesmo. E aí, parece que não, mas aquela multa, aquele auto de infração que não é pequeno, vai impactar, porque aí tá no final do ano, pagar 13º e tal, e fornecedor, e festa de final de ano e tal. E aí vai virar o ano já com um problema. E um baita de um problema, viu, pessoal? Depois que o Rodrigo concluiu o raciocínio dele, eu vou concluir mais além. Aí aquela correria toda. E aí também, o escritório precisa fazer isso, precisa fazer parcelamento e tal. E aí a pessoa não consegue pagar normalmente o imposto do mês, porque não teve o plano de negócio. Bate lá no plano de negócio. Tudo esse plano de negócio para poder fazer. São passo a passo. Aí ela vai, eu vou ter que fazer parcelamento, aí eu pago do mês, não pago parcelamento. Então, aí, veja bem, o empresário ele fica com as dores. Exatamente. E uma baita dor. Uma baita dor. E aí entra agora o seu assunto, que é porque importante. Tudo isso que o Rodrigo falou, né? Ele vai ter que pagar, vai pagar o parcelamento, ou paga o imposto do mês, enfim, vai ter que pagar alguma coisa aí, vai ter que pagar mais. Isso é fato. Só que aí quando virou o ano, né? Entrou em janeiro, aí o que acontece? Ele está nessa negociação ou nem foi conversar com a contabilidade sobre isso daí ainda. Tá? Aí tem um prazo também para reenquadrar no Simples. Só que daí o que acontece? Ele está vendendo, ele precisa vender. Ele abriu em janeiro, ele quer vender, né? Ele precisa vender. E aí ele está vendendo, por exemplo, com nota fiscal eletrônica, por exemplo. E aí bate, na Cefaz uma autorização de uma nota e a Cefaz já está falando que o regime tributário já não bate com os códigos fiscais que ele está mandando. E aí todo aquele cadastro de produto feito com imposto baseado no Simples Nacional vai ter que ser alterado. Sim. Tudo aquilo. Dependendo, 100, 200 mil, 32 mil, igual a gente já teve cliente, tem que mudar toda a configuração fiscal do sistema do cliente, quer seja um restaurante, um PDV, por causa do desenquadramento que o Rodrigo acabou de citar. Ele tem até 31 de janeiro para regularizar isso. Só que enquanto isso ele vai ter que ficar emitindo nota como RPA. Olha só, dia 2 de janeiro, dia 1º ninguém abre. Dia 2 ele teve esse problema. Teve que fazer todo esse ajuste no sistema. Aí dia 31 ele conseguiu voltar para o Simples. Aí vai ter que fazer tudo de novo. É muito complicado. A gente orienta as pessoas que quando acontece isso, outubro e novembro é o prazo que você tem limite para pensar nisso. Porque quando ele resolve isso em outubro, novembro, dezembro, ele está com certidão negativa. No dia 2, a gente pede lá no sistema certidão negativa de todos os órgãos, porque se a gente fizer o pedido e ele não enquadrar, vai trazer as pendências. Aí você vai ter que fazer todo um trabalho para poder parcelar e tal, e isso demora, porque é nível nacional. Muita gente está com esse problema. Aí ele vai ter essa dor. Então, quando chega dia 2 de janeiro, a gente pede certidão negativa, saiu, a gente faz assim, enquadramento do Simples. Enquadrou de novo. Ele já está no Simples Nacional. E em teoria, se eu não tivesse feito nenhum, vamos dizer assim, se eu não tivesse sido autuado pela prefeitura, na verdade é até legal se a gente conseguir lembrar aqui, se vocês puderem dar um exemplo, o que pode me gerar um desenquadramento? É débito e cadastro irregular. Isso. Entendeu? Débito, eu estou falando tanto na questão de folha de pagamento, imposto, como Sim. que é? Nos 3 níveis, federal, estadual, municipal.
pendência cadastral. INSS, Simples Isso. Nacional, ISS, quando toma serviço, várias coisas. Então, deixei de pagar um DAS? Ou Deixou como é de que é? Não, eu acho que nenhum eu acho que gera, Rodrigo. É um que gera já o desenquadramento? É assim, a Receita Federal ela vem mudando os seus prazos. Antigamente ela mandava o prazo outubro. Né? Na verdade, às vezes as pessoas ficavam devendo imposto de um ano para o outro e chegava no terceiro ano a Receita falava, olha, você vai ser desenquadrado. Aí foi mudando. Em outubro ela soltava lá as notificações, ó, você vai ser desenquadrado se você não pagar esses impostos. Né? Você vai ser desenquadrado. Esse ano, em agosto, ela já soltou um lote. Ó, se você tem 30 dias para pagar esses impostos, se você não pagar, você vai ser desenquadrado em 2024. Então ela já avisa você. Então, é muito rápido hoje. Principalmente com essa integração do e-social e tudo mais. Porque antigamente eles não se falavam. Agora se falam. Então, fiquei devendo o INSS, mas paguei o Simples. Vai desenquadrar. Paguei o Simples e não paguei o INSS. Vai desenquadrar. Então, tá tudo assim. Não tem como. E esse a gente está falando do pagamento de tributos. Tributos. E tem a questão que o José falou da questão da prefeitura, né? Que a prefeitura, de alguma forma, né? Ela tem essa, vamos dizer assim, essa fiscalização constante, José. Sim, sempre está fiscalizando, ela sempre está... Né? E hoje, como as coisas estão tudo online, né? Então tá muito mais fácil para ela. Tem algum problema, já barra ali, já... Porque me parece, eu tive um caso, eu não sei se foi em Barueri ou em Alphaville, não me lembro, que o cliente, na verdade, ele não tinha nada irregular, assim, de fato, com impostos, ou não tinha nada devendo, tá? Só que ele tinha um problema, não é que ele tinha um problema, o endereço da empresa, lá no Cadesp, estava tudo certo, só que ele não tinha fachada. E aí a empresa foi, eu não vou falar baixada, ela foi suspensa. Isso. Né? Ela foi suspensa porque Por não a segurança localização. fiscal... exatamente, José. O Estado está fazendo muito isso, né, José? O Estado, porque assim, tudo que acontece, existe um antes. Antigamente as pessoas abriam empresa em terreno. Empresa fantasma. E aí, é normal que os órgãos vão estreitando para que não aconteça isso. Então hoje, por que IPTU? Porque IPTU é uma coisa que está cadastrada na prefeitura e tudo mais. E aí o Estado ele fez uma limpa de empresas que estavam cadastradas, mas que não estavam em funcionalidade. Então, quando ele chegava no local e via que não tinha identificação, ele suspendia a inscrição. E aí até descobrir, porque tudo assim, né? É novo, ninguém sabe, depois a gente descobre. Né, José? Explica pra gente como que funciona. Aí a gente tem que fazer uma série de ações para poder voltar a empresa apta. Tem que entrar no posto fiscal do Estado, falar, não, a empresa está lá, aí ele fala, não, mas eu fui lá e não tinha ninguém. Muda o endereço, daí você tem que mudar o endereço para um lugar onde o fiscal consiga ir lá e falar, não, realmente a empresa está estabelecida ali. Está liberado. Caso contrário, ele não libera, não. Então tem uma série de ações que ele tem que fazer para tornar apta de novo. E esse caso especial era um cliente que ele emitia... Ele não era uma loja, ele só emitia nota fiscal eletrônica, né? Nesse caso aí. E aí já emperra a emissão, né? Sim. Que daí os clientes eles só recebem quando emitem a nota, Exatamente. né? A maioria desses casos aí. E aí quanto tempo demora, José? Mais ou menos uma dessa daí? O cara tomou uma suspensão dessa aí? Cada caso é um caso, mas pode ser 15 a 30 dias consegue resolver. Porque eles pedem um monte de documentos, né? Para certificar que a empresa existe daí. Exatamente, um monte de declarações, várias coisas, a gente tem que provar para eles que a empresa tá lá. Então, na verdade, é um processo de provar que algo existe, Isso, né? exatamente, Vai ser um processo de provar a existência. Agora, um ponto importante, que é para a gente ver tudo isso, é um certificado digital. A gente precisa ter o certificado digital desse cliente. Isso hoje em dia não tem mais como Então, uma empresa não ter. Voltando àquele passo, os 3 passos, o quarto passo seria o certificado digital. Obrigatoriamente tem que ser o certificado digital, porque a vida da empresa a gente consegue enxergar ali, com o certificado. Extremamente importante essa questão que o José falou sobre o certificado digital, porque para eles ele já citou o grau de importância para fazer todo esse rastreio, né, José? E até algumas ações depois, posteriormente. E depois a gente vai ter um episódio também falando sobre a escolha de software para food service, e o certificado digital para nós, empresa de software, é extremamente importante também. Tá? Muito importante. Então, esse quarto passo que o José citou, ele ajuda em diversas frentes
a empresa tem que ter um certificado digital para executar diversas ações, né? Isso, porque tudo que você vai fazer, a Receita Federal, o Posto Fiscal agora também está começando a exigir que você faça com certificado digital. E facilita para o próprio contribuinte e para a gente também. Não, realmente, isso daí era um fato que acabou passando entre os passos, né? Mas é um fato que é extremamente importante. Até porque depois, para emitir documento fiscal, vai ter um monte de coisa, José. José, você tem mais alguma dica legal que você poderia dar para nós aí? O que a gente fala é isso. Tenta, para os empreendedores tentarem começarem certo. Já começar a fazer o plano de negócio, ir na vigilância sanitária, procurar um especialista para ele começar certo. Ele começando certo, a tendência dele é deslanchar. Voltamos no caso do nosso cliente que está abrindo hoje. Ele fez tudo certinho. Então, o sucesso dele, e penso eu, que é garantido. A gente falou uma questão sobre a opção pelo Simples, né? Beleza, então eu optei pelo Simples na minha pastelaria. Em qual momento eu posso ser obrigado a mudar esse regime um nível acima? Bom, vamos lá. Faturamento. Porque faturamento. Só para interessante a sua pergunta, porque assim, as pessoas elas têm uma certa confusão. Eu vou abrir uma empresa, só que eu quero MEPP limitada, tal. As pessoas têm essa dificuldade. Muita sigla. Dificuldade. A gente tem que deixar muito claro que MEPP e limitada, normal, são portes da empresa, né? E a questão eu vou ser unipessoal, eu vou ser individual, eu vou ser uma sociedade limitada, antigamente tinha a IRL, né? Então, isso é o tipo jurídico da empresa. Então, aquela entrevista do início, William, a gente pergunta e explica. E MEPP é a questão de faturamento. Está dentro do Simples Nacional. Até 360 mil, eu sou ME, microempresa. De 360 mil até 4 milhões e 800 mil, eu sou EPP. Ah, interessante. Empresa de pequeno porte. Com uma ressalva. No âmbito federal, 4 milhões e 800 mil. No âmbito estadual, 3 milhões e 600 mil. A diferença recolhe o imposto do Estado como RPA. Então, tem que ter esse esclarecimento. Eu estou faturando 4 milhões e 805 no ano. Eu sou lucro presumido a partir do ano seguinte. Já vai haver esse... Não vou falar... É um desenquadramento, né? É um desenquadramento. E também o que pode mudar a pessoa de regime. Porque todo ano sai uma atualização de KENAI, de Código de Atividade. E a gente tem que estar antenado. Esse KENAI dessa empresa, ele vai desenquadrar, porque é legislação. Então a gente tem que fazer o seguinte, contribuinte, esse KENAI aqui vai ter que tirar ele. Não, mas esse KENAI é o que eu mais opero, tal. Então você vai ter que mudar o regime tributário. Então essa é a parte consultiva da contabilidade. Mais uma situação interessante. Então, faturamento também vai ocorrer também. Sim, faturamento. Apesar, se a gente for pensar, se eu tiver que subir o meu regime tributário por causa do faturamento, né? Eu quero mudar, eu quero ser lucro real. E a gente não falou, você falou do ME, falou do EPP, falou das situações aí do regime normal. E o tal do MEI? Nesse contexto aqui nosso, o MEI? O MEI é uma categoria que o governo criou para tirar o pessoal da informalidade. A ideia inicial era essa. E pintor, encanador, eletricista, esse pessoal trabalhava por conta e não tinha recolhimento. Hoje eles conseguem se enquadrar no MEI, mas além disso, várias outras atividades foram incluídas no MEI. Então, voltando a falar do seu exemplo, uma pastelaria na garagem, ele pode se enquadrar no MEI, só que também algumas regras, limite de faturamento. Era isso que eu ia perguntar. Vamos dizer assim, como eu consigo ser o MEI? É a grande pergunta. Limite de faturamento. Até 81 mil no ano você consegue se enquadrar no MEI. Exatamente, é para o pequeno, microempreendedor individual, é para o pequenininho. E eu posso ter funcionário? Um funcionário, você pode ter. 6.750 mensal. É importante, porque na pessoa física pagaria muito mais imposto, né? Porque às vezes as pessoas começam na pessoa física porque para ver se vai realmente acontecer o negócio, né? Sem o plano de negócio, mas para acontecer. Sim. Então, abre como microempreendedor individual. E mesmo abrindo como MEI,
aqueles processos que a gente falou de vigilância, Sim. mesma coisa, Mesma José. regra, mesma regra. Mesma regra. Isso é importante salientar, porque eu sou MEI, não preciso me preocupar com a vigilância, não preciso me preocupar com o IPTU, enfim, com bombeiro, né? A questão da vistoria. MEI é a mesma coisa. É a mesma. A questão da abertura ela é mais fácil do que uma empresa normal. Em meia hora a gente consegue o CNPJ para um MEI. Mas, entretanto, ele tem que tomar todas essas precauções também. Todas. E MEI não precisa de contador? Eu discordo com essa afirmação. Por quê? O microempreendedor individual, ele tem que entender que ele está começando como MEI. E a gente já teve alguns casos, né? Mas ele vai crescer. E é mais fácil eu crescer com o acompanhamento de um profissional da contabilidade que vai me ajudar a crescer em um ano do que eu deixar de investir numa contabilidade. Claro que a precificação é diferenciada, mas é importante. Até uso exemplo, porque assim, quando você contrata uma pessoa para ir na tua casa para fazer uma limpeza, hoje você não encontra uma pessoa para dar uma geral por menos de R$200, R$150. Então não vale você investir minimamente um valor de R$200 para uma contabilidade onde possa te assistir por 30 dias, onde tem vários profissionais por esse valor. Então é a questão de saber aonde você quer chegar. Então, eu hoje eu oriento as pessoas, invista na contabilidade para que você possa ter um acompanhamento e crescer. Porque é a mesma coisa que uma empresa do Simples Nacional. A única coisa que é um processo simplificado. Né? E tem alguns quinais que não se enquadram no MEI também, né? Não. Sim, tem muita coisa. Não é assim, eu vou decidir que eu quero ser empresário e vou ser MEI. Inclusive tem uma situação que o Rodrigo falou agora há pouco, que antigamente tinha um KNAI específico lá que o pessoal estava usando para pejotização. Usava aquele KNAI para não trabalhar como CLT. Eu trabalhava como PJ, como MEI. O governo de um ano para o outro cortou, porque estava tendo muita MEI enquadrado nesse KNAI que estava trabalhando como PJ, sendo que ele era um funcionário da empresa, burlando a lei. Estava errado. Então o governo percebeu isso e cortou. E até essa situação, né, de KNAI e tal, citando o nosso caso, trazendo o caso da WLL. Empresas que trabalham com venda e alocação de software não podem ser MEI. Não existe KNAI de desenvolvimento ou consultoria de software no MEI. Não. Na verdade, existem as profissões regulamentadas também, elas não podem ser MEIs. Então, existe toda uma atenção sobre isso, né? Eu falo que começar dentro do food pode ser MEI, dependendo da atividade, pode. Mas 6.750 de faturamento mês, o cara pagar um aluguel de 3.000, você já sabe que ele não vai ser MEI. Viu? Se a gente for seguir alguns números do nosso contador, do nosso consultor Mário, se eu tiver com CMV saudável de 35%, pensando nesses 6.000 aí, 35% de custo de mercadoria, se eu estiver pagando aluguel, eu tiver com funcionário, eu acho que eu já não sou mais MEI no mês, né? Com certeza não. Né? Seguindo, né, os números do Mário mesmo, né? Uma empresa saudável, que é difícil achar uma empresa com CMV nesse valor. É difícil. Entendeu? Mas já dá para saber que o MEI já ficaria bem, ele fica bem restrito, né? Sim. Hoje tem uma outra categoria que chama MEI caminhoneiro. MEI caminhoneiro. Isso, que o governo criou só exatamente para os caminhoneiros. Ele tem um limite de faturamento maior que os 81 mil do MEI normal. E só que o imposto dele tem um pouquinho maior também. O MEI ele paga R$80 por mês, o MEI caminhoneiro 100 e alguma coisa por mês também. MEI caminhoneiro. MEI caminhoneiro, Só que daí aí entra no detalhe que o Rodrigo falou. Ele tem que emitir um documento que chama CTE. Ai, Jesus, esse daí eu já conheço. Aí ele precisa de certificado digital. E ele não sabe fazer. Por isso que nesse caso a gente fala, não tem que ter contador? Tem que ter um contador. A pessoa sabe fazer o quê? Dirigir caminhão, ele vai saber emitir um CTE? Não vai. Que é chato emitir. O CTE, para quem não sabe, a sigla é Comunicado de Transporte Eletrônico. É bem complicado Entendeu? mesmo. A gente faz esse trabalho para os nossos clientes meio caminhoneiro, mas assim, a gente fala que a gente está investindo também neles, porque dá trabalho. Mas a gente tem recebido muitos meio caminhoneiros lá, Sim. ajudando eles. E o importante é que eles cresçam e a gente vai junto. Isso. Bom, pessoal, conteúdo bem interessante, bem legal. Acho que muitas dicas legais que o José deu. A gente enumerou o passo a passo, 30 dias para ter uma empresa legalizada. Falamos um pouquinho sobre o MEI, algumas intempéries que podem ocorrer durante o processo. Enfim, eu acho que é um conteúdo muito rico para quem está querendo se tornar um empreendedor,
e, se Deus quiser, está na fase do plano de negócios. Né? E se vocês assistiram esse episódio aí. Então, bom, vou já finalizando aqui, caminhando para o final. Vou agradecer meu contador, mais uma vez, pela companhia na mesa. William, é sempre um prazer estar com você, estar contribuindo aqui no podcast Dores do Empreendedor e com certeza aprendendo com o José também, com essa experiência de 27 anos na área de legalização. As pessoas falam, né, que os caras são loucos, contabilidade, que nada. Na verdade, é perfil, a gente gosta, a gente aprende e a gente se sente feliz em fazer o que a gente faz. Então, é prazeroso, né, José? É o que eu falo, a gente fica tão feliz quando fala, nossa, deu certo, o processo deu certo, passou. Nasceu mais um filho. Nasceu mais um filho. É mais ou menos isso. Aí, o José, com 27 anos, já viu muita empresa nascendo. Meu Deus do céu. Eu tenho bastante orgulho disso. Nossa Senhora, José. Obrigado, né, mais uma vez pela presença aí, pelas informações. Obrigado mesmo. E espero que o pessoal consiga aproveitar todo esse conteúdo que você trouxe para nós. Legal, a gente está à disposição lá na Mara Contabilidade, todo dia das 7h30 às 17 da tarde. Estamos à disposição, sempre que precisar. Pode contar comigo. Acho que é válido o pessoal fazer uma visitinha lá, tomar um café. Com certeza. E será muito bem recebido. O pessoal que quer ser empresário, quer ser um empreendedor, conhecer um pouquinho das dores que ele pode vir a ter. Acho que é legal. Com certeza. Tá? Bom, pessoal, é isso então. Até o próximo episódio.